Bom dia, pessoal. Vamos começar mais um dia, claro que vamos. E hoje é uma quarta-feira, dia 25 de março de 2020. Hoje fazem exatamente uma semana que eu tô de quarentena em casa. E eu quero falar um pouquinho com vocês enquanto a gente vai cuidando da nossa pele aqui, se arrumar pra gente poder trabalhar. Estou trabalhando no home office, mas eu tô tentando manter a minha rotina o mais normal possível dentro de tudo isso que tá acontecendo. Desculpa, ontem eu prometi que eu ia fazer vídeos manhã e noite de cuidados faciais. Ontem à noite eu não consegui postar para vocês porque a internet aqui na minha casa tá muito lenta, tava muito lenta ontem. Imagina, tem muita gente, então sobrecarregou, não consegui postar o vídeo, mas hoje a gente vai ter a nossa live que a gente tem toda quarta-feira às 20 horas com os cuidados noturnos para a gente tentar manter a nossa programação o mais dentro da normalidade possível, tá? Vamos começar aplicando a nossa aguinha micelar aqui da Nivea e eu vou aproveitar para falar para vocês que eu acho que tá um momento assim, um momento da gente ficar mais calmo, da gente ficar mais tranquilo de tudo isso que tá acontecendo, tá? Porém, gente, eu tenho refletido muito desde que aconteceu tudo isso, já uma semana atrás, o meu pensamento em relação a isso. Eu respeito o seu pensamento aí do outro lado, mas o meu pensamento em relação a isso é que a gente tem que ficar um pouco mais calmo e a vida, ela não pode parar. A vida não pode parar. Por que eu tô dizendo isso, gente? Por todas as estatísticas que estão sendo trazidas na mídia, tá? Os grupos de risco, a gente já sabe que são pessoas idosas acima de 60 anos, são pessoas que têm algum tipo de doença grave, por exemplo, teve um rapaz com 49 anos que tinha tuberculose e veio a falecer. A doença, a gripe condicionada com uma outra doença que você já tem, aquilo ali agrava e pode ou não, porque tem muitas pessoas que já estão sendo curadas. O problema é que a gente não está recebendo a informação da cura dessas pessoas. Esse é o problema. A gente só tá recebendo a informação das pessoas que estão sendo infectadas e das pessoas que estão sendo mortas, tá? Só que a minha maior preocupação, e eu não sei se é a mesma da sua e do outro lado, quem estiver me assistindo, enfim, é que apesar de tudo isso, eu até comentei ontem com vocês, eu sou uma pessoa organizada, eu e meu esposo. Se hoje tudo parasse e eu não dependesse do meu emprego, vamos dizer assim, eu teria uma gordurinha, né, para mim ter um tempo ainda para pesquisar, para arrumar um outro emprego e poder me estabilizar. Mas a gente sabe que isso não é a realidade da maioria das pessoas. Ó, vamos passar o nosso creme de olhos. Tem gente que trabalha de dia para comer de noite. A vida ela tá difícil, né? Ela tá muito difícil. Tem muita gente aí, se antes de ter o coronavírus, tinha desempregados, eu pego muito aplicativo aqui na cidade de Porto Alegre, eu pegava muitos executivos, ex-executivos, que tinham fechado as suas empresas e estavam fazendo aplicativo para poder sobreviver. E fora as outras pessoas que não estavam conseguindo emprego aí no mercado e que estavam fazendo os aplicativos para poder manter as suas famílias. E agora, com a crise, vocês param e pensam, milhões de motoristas de aplicativo, motoristas no geral, eles estão parados porque eles não têm quem levar, as pessoas não estão saindo de casa. Só que além disso tudo, tá o comércio tá parado, a indústria tá parando. A indústria é algo muito forte, quando a indústria para, é perigoso. E aí, gente, parando tudo isso daí, eu quero saber como é que as pessoas vão se manter financeiramente. Porque vocês param e pensam, eu, por enquanto, não tenho filhos, né? Não sei se vou ter, por enquanto não os tenho.
né? Eu tenho os meus irmãos, ó, vou aplicar o Q10 antissinais, que eu considero como se fossem, mas graças a Deus já estão todos adultos aí. Tá vindo meu afilhado pro mundo, minha irmã tá de 4 meses. E, cara, para poder manter uma estrutura, né, mínima dentro de uma casa, a gente tem que ter dinheiro, a gente tem que ter recurso. Infelizmente, nada funciona com vento. Nem todo mundo consegue ficar dentro de casa ou tem uma gordurinha de dinheiro, uma reserva. Então, gente, eu, na minha humilde opinião, tá? Independente do seu partido político, independente daquilo que você acredita ou não, tá? A gente tem que pensar assim, vamos nos estruturar, vamos manter toda a nossa prevenção, a higienização, cuidar de quem é do grupo de risco, mas a gente precisa fazer com que a vida continue, com que a vida gire, a gente precisa dos nossos empregos, a gente precisa voltar à nossa rotina, tá? Por quê? Porque as contas vão vencer. As contas vão vencer, a gente precisa comer, a gente vive numa sociedade, a gente precisa pagar a internet. Tudo isso que a gente faz aqui tem um custo, nada é barato, nada é de graça. Então, ontem eu vi o... Não sei em quem você votou, o que você acredita aí do outro lado. A minha vida inteira eu sempre procurei não expressar a minha opinião, até porque os cargos que eu sempre trabalhei com secretariado executivo, e a gente sabe que isso não é bom, a gente tá expondo, né, a opinião. Quanto mais neutro você for na sua vida, mais chances de você se manter nos locais é melhor para você. Só que graças a Deus aqui o canal é uma coisa muito particular minha, então eu acho que eu tenho essa liberdade. Ontem eu vi o presidente falando um pronunciamento que a gente tem que ter os nossos cuidados, as prevenções, porém a gente precisa voltar à nossa rotina, a gente precisa fazer a economia girar, porque a vida não pode parar. A gente precisa comprar medicação, até para as pessoas idosas que são de grupo de risco, que ganham um salário mínimo para poder se manter. Essas pessoas, de qualquer forma, elas também têm que pagar luz, também têm que pagar água, tem que comprar os seus remédios, que a gente sabe que os remédios são caríssimos. E aí, como é que faz, gente? Todo mundo dentro de casa? Não tem como. Não existe, não tem como, gente. Não tem como. Então, a gente precisa repensar tudo isso que a gente tá assistindo e a gente tem que apoiar, tem que como é que eu vou dizer assim? A gente tem que torcer para que uma medida mais cautelar, mas que a gente possa voltar para as nossas rotinas, para as nossas atividades profissionais, porque daqui a pouco a gente não vai ter nada. E o governo não vai conseguir manter e pagar seguro-desemprego para toda essa gente que possivelmente pode ficar desempregada. Então não é só pensando, eu posso pensar só em mim nesse momento, na minha reserva, no que eu posso me estruturar, mas não, eu me preocupo com todo mundo que tá na minha volta. Ou seja, são os meus pais, são os meus sogros, são os meus irmãos, o meu afilhado que tá vindo no mundo. Então a gente tem que ter um pouco mais de, vamos dizer assim, sangue frio nesse sentido, que a gente tem que rezar para que as coisas se normalizarem o mais rápido possível, porque a economia ela tem que girar. Vou dar um exemplo para vocês. Mês que vem, eu já estou precisando fazer a revisão no meu carro. Eu preciso de profissionais. Eu preciso de pessoas que façam essa revisão. Mas para eu poder fazer a revisão, eu tenho que ter o meu dinheiro, eu tenho que receber o meu salário. E aí, vai ficar tudo parado? Se eu perder o meu emprego, vocês acham que eu vou ter condições de manter um carro? Não, não vou ter condições. E isso, gente, que eu não tenho criança pequena.
Pode ser que você aí do outro lado, você tá me assistindo, você tem uma criança pequena e quando a criança pede, você diz não, ela não entende. Não é que você tenha que dar tudo que a criança precisa, mas tem coisas que vocês precisam dar manutenção. Criança pequena precisa de medicação, precisa de roupinha, precisa comer, precisa ter uma vida saudável. E vocês acham que sem emprego, sem economia, sem nada, você vai poder dar essa assistência básica? Dificilmente, né? Então, eu tô muito otimista. Ontem saiu o discurso do presidente do Brasil, que não é só meu presidente, ele é presidente de vocês aí do outro lado também, ele é presidente de todos nós. Então, o sucesso dele é o meu sucesso, a derrota dele é a minha derrota. Então, a gente tem que torcer que as pessoas se acalmem, se tranquilizem e a nossa vida possa voltar o mais rápido possível para dentro da normalidade. O segmento no qual eu trabalho tem milhares de profissionais, todos pais de família, todas pessoas que precisam pagar as contas. E já tá tendo aí um retrocesso. Já tá acontecendo das empresas dispensarem, porque eles não sabem o que vão fazer, se vão ter dinheiro para pagar ou não. E aí, quando se normalizar, possivelmente eles vão recontratar. Mas aí já vai ser mais gente no mercado desempregada. Então, se eu tenho um público feminino, pelo menos de tudo que eu assisto ali, né, nas estatísticas do YouTube, já são mulheres, né, não são crianças, são mulheres, né. Pare e pense você aí que tem que administrar uma casa, geralmente a mulher é que administra, né. Mulher é que sabe o que tem que comprar, o que tem que pagar, o que tem que fazer. Você para e pensa, daqui a pouco seu marido tá em casa, você tá em casa, tá todo mundo em casa, quem traz o dinheiro, quem faz as compras. Como é que você vai se manter daqui a um mês? Gente, a gente ficou em casa em quarentena, eu posso dizer, eu fiquei uma semana, hoje fechou uma semana. Eu já tô pensando em tudo que vai acontecer já no próximo mês e no outro mês. Agora imagina você aí do outro lado, que talvez não tenha nenhuma reserva de dinheiro, que talvez tenha uma criança pequena. Como é que a gente vai sobreviver? Então, torçam para que o quanto antes a gente possa se acalmar, que o governo tome medidas preventivas para que a gente possa voltar à nossa rotina profissional. Ficar em casa não é legal no sentido de que está fazendo a economia parar, mas é uma determinação do Ministério da Saúde, a gente vai seguir. Mas se daqui a pouco o Ministério da Saúde verificar que tomando outras medidas, diminuindo o fluxo das pessoas na rua, mas as pessoas saindo para trabalhar, a gente vai conseguir vencer tudo isso, ótimo, beleza. E é isso que a gente tem que torcer, porque ficar em casa não é legal para a economia. E a gente tem que manter aí o nosso sustento, o nosso ganha-pão e não pensar só na gente, a gente tem que pensar de um modo geral, de um modo mais global, né? Porque na minha visão de tudo isso que vem acontecendo, é isso aí, parece mais um. Parece que estão te vendendo uma coisa pronta e que os únicos prejudicados somos nós em tudo isso. Então eu espero realmente que daqui a pouco a gente tenha boas notícias, que o governo tome outras estratégias e que a gente possa voltar a nossa rotina e fazer com que a economia volte a girar novamente. Então, espero que vocês tenham um dia abençoado, cheio de coisas boas na família, no trabalho, porque é muito importante. Pensem em tudo isso que está acontecendo. Convido vocês a assistirem
Olha, se você não assistiu ontem, assista no YouTube, vou deixar aqui na descrição do vídeo o pronunciamento do nosso presidente em relação a tudo isso que tá acontecendo, porque a única fonte confiável de tudo que eu tenho assistido aí na televisão, nas mídias de comunicação, o que o governo posta, o Ministério da Saúde ou o nosso presidente, é isso que eu acredito. O resto é só confete pra mim. Por quê? Porque a gente tem que pensar. A gente tem que pensar que amanhã é um outro dia, que amanhã a gente tem que botar comida na mesa, que amanhã a gente tem que pagar as nossas contas. A gente não pode viver só o hoje. Não tem como, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Não esqueçam que vai ter live hoje às 20 horas e eu conto com a presença de vocês, tá bom?